Nós temos dificuldade tremenda de pessoas que consigam raciocinar. É raciocinar mesmo, a palavra é essa. Não, nós queremos, não sei o que, né? Beleza. Ele começa a dar aula, aí o pessoal começa a bagunçar. Ele, vocês não queriam aula? Aí o pessoal começa a ficar tudo errado, ele começa a falar, realmente, vocês querem aula, vocês querem o quê, vocês não respeitam o professor. A gente está criando uma geração que a gente mostra a resposta, a gente diz a resposta e ele não tem preguiça de pensar. E muitos dos que reclamam da educação, também, inclusive nessas ocupações que teve agora, balas de escola e tal, muitos desses eram os mesmos que dormiam na aula, que bagunçavam, que conversavam, entendeu? E muitos dos que reclamaram agora da filosofia e da sociologia eram esses que reclamavam que, que sei o que, então tirar filosofia e sociologia sim, mas que na hora que tá tendo a aula, por exemplo, de matemática, não dá o menor valor. Ninguém quer passar finais de semana estudando, não. Eu passava finais de semana na faculdade, perdi meus finais de semana fazendo cálculo. O modelo de escola, de ensino médio, ele ainda é muito ultrapassado. Ele é muito antigo, ele precisa de restaurações. A gente vive num modelo de escola e de educação que é feito do século XIX, com professores do século XX para alunos do século XX. Sempre sou muito conflituosa. Sempre faço confusão com os professores. Eita, mano, começa com essa pergunta. Direito. Quero fazer jogos digitais. Eu tô em dúvida em biologia. Atualmente, o curso que eu pretendo seguir como carreira profissional é licenciatura em filosofia. Eu escolhi medicina. Direito. Cara, não sei. Não sei. Um dia eu acordei e eu pensei, eu quero fazer psicologia. Aí eu li uns livros sobre psicologia e tal, e é isso aí. Medicina. Engenharia civil. Na verdade, desde criança, eu tenho asma, então eu sempre frequentei muitos hospitais e tal. Acho que a primeira profissão que eu tive contato, antes mesmo do professor, foi um pediatra, né? Então eu sempre gostei da medicina, eu achava incrível, meu pediatra era muito legal. E aí eu fui crescendo com aquela ideia de querer ajudar pessoas, e a medicina sempre foi a melhor opção para mim. O curso que eu quero passar no SISU é Direito ou Administração. Mais Direito do que Administração. Meu professor de biologia, o Steph, fez aula aqui, né? E ele é um ótimo professor e eu me inspiro nele às vezes. Porque eu tenho habilidade, honestamente, uma habilidade com dialética, eu gosto de trabalhar com as pessoas, principalmente com os casos jurídicos, no caso, eu tenho um forte afeto pelo direito penal. Porque acredito, a questão do direito é uma questão muito recente, porque mais com uma preocupação social mesmo, você querer intervir, você querer ser parte da mudança, né, que você quer ver no mundo. É mais por isso, pelas injustiças sociais, questão das minorias sociais também, mais por isso que eu quero ser advogado. A questão da administração é porque eu já sou formado, na verdade, e eu tenho 22 anos, eu sou formado em finanças por uma faculdade particular, e eu trabalho numa empresa que é toda voltada para a área de administração, trabalho na área financeira, e por causa disso eu quero fazer administração, por causa que a vida me levou meio que para isso, tá entendendo? Mas a minha paixão mesmo é direito. A principal influência para poder escolher esse curso é o fato de ter tido muitos colegas de escola que gostavam muito da área e por ter tido muitas conversas, muitas influências, passado muito tempo e, de certa forma, o que há de atrativo dentro da filosofia, principalmente em ser professor,
está muito relacionado à questão do senso crítico, à questão de enxergar o mundo de outros olhos e além da perspectiva que dá ao senso comum. Então, Minha maior inspiração, assim, foi meu pai, porque ele sempre mexeu com essa área, entendeu? Ele não é formado nem nada, não é porque vocês estão pensando e tal, mas ele é pedreiro. E eu sempre estive envolvido com ele quando ele ia começar a trabalhar, eu sempre me fascinava por essas coisas, em questão em construção, como funcionava, entendeu? Eu sempre fui curioso em relação a isso. questão de professor de certa carência de público, porque muitas vezes a gente pode se sentir um solitário numa certa profissão, então a gente escolhe uma carreira que possa estar no meio de pessoas ao redor. Foi mais uma coisa que eu percebi ao longo da vida escolar, pela afinidade por matérias que tem no curso, só por afinidade mesmo e falta de opção, tipo, eu não tenho uma segunda opção. Foi a única coisa que eu me identifiquei. Eu queria fazer jornalismo, de início, eu queria fazer jornalismo, só que por uma questão puramente financeira e influências. Assim, na minha família tem várias pessoas que estão se formando. Psicologia? Em psicologia que já estão formadas. Aí eu sempre converso com minhas primas e tal, aí elas sempre me falam o quanto é legal e também eu sempre gostei, sabe? Eu acho muito legal esse negócio de você estudar a mente das pessoas, você poder ajudar uma pessoa que está com depressão, essas coisas. Aí o que me influenciou mais a gostar da psicologia foi isso. Eu sempre fui aproximado com a cultura pop, sabe? Desde pequeno meu pai tinha as seis fitas cassetes do Star Wars, então desde pequeno eu sempre tive essa aproximação. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é uma forma de ajudar o mundo diretamente, que é uma coisa que eu sempre fiz. Tem uma pressão familiar e tem uma pressão minha, porque eu abandonei várias faculdades esse ano. Ano passado eu fiz o Enem e tal, aí eu tive uma nota razoável e tal, eu entrei em engenharia elétrica na UFC, e teria conseguido pelo PROUNI lá, entrar em engenharia civil e tudo mais. Eu acho que sou mais ou menos, porque o meu pai, ele já me falou que se eu não passar pro curso que eu quero agora, que eu quero melhor que eu esperasse outro. Eu mesmo tenho esse negócio que eu tenho que passar, então, que eu quero, que eu tenho, que eu vivo. No caso, ninguém na minha família, assim, por parte de mãe, que é daqui de Fortaleza, tem faculdade, sabe? Então, qualquer curso que eu escolhesse, eu acho que eles iam me apoiar, de qualquer forma. Nem eles não influenciaram pra ser engenheiro civil ou qualquer outro curso. A minha mãe não, minha mãe é muito boa, sabe? Acho que a minha mãe é uma das maiores incentivadoras que eu faço e que eu gosto. Eu acredito que seja um esforço relativamente não alto, mas é um gasto extra, tipo, porque eu não trabalho e eu só tenho ajuda mesmo da minha mãe. Então, tipo, todas as contas que eu preciso fazer é a minha mãe que custeia. Mas eu não moro com ela, eu moro com os meus padrinhos. E ele quer que eu faça algo que me dê uma garantia de estabilidade financeira maior, que seria no caso de direito. Só que não o direito de injuridade, a parte de jurisdição, seria a parte de promotoria. Que também gostei essa hipótese, só que não é uma coisa que me deixaria feliz, tanto quanto felicidade. De certa forma, toda vez que chega uma visita lá em casa, seja tios ou parentes vizinhos, a minha mãe fala: eu quero ver que meu filho seja um grande doutor. Não, quando eu era jovem, minha mãe queria que eu fizesse direito. Assim, meu pai queria que eu fizesse ciências contábeis e tal, só que ele nunca teve muita influência na minha vida escolar. Na verdade, ele nem pergunta como é que eu tô e tal, então não tá muito preocupado não. Até agora eu tô tentando criar meios de como eu vou explicar pra ela que eu vou fazer filosofia. Mas ela sempre me deixou muito aberto, assim, a disse, não, você tem que fazer o que você gosta e tal. Primeiro, vá atrás descubra o que você gosta. Depois, vá atrás dessa coisa, entendeu? Mas, de certa forma, ela tende a aceitar, porque ela quer que eu esteja na universidade. A pressão dos pais, elas não é tão chega a ser tão estressante e significativa, é mais a pressão dos amigos mesmo da escola. Mas eu acredito que ela irá aceitar bem, até mesmo porque é uma profissão de professor, meu irmão é professor, então de certa forma tem uma influência na família. A minha mãe também, ela diz que eu tenho que fazer o que me faz bem e também ela também opina muito na minha escolha profissional, né? Comigo, os meus pais sempre me apoiaram, né, a fazer esse curso.
Mas assim, no começo, quando eu falei, o meu pai ele queria que eu fizesse direito, né? Meu filho ia ser uns advogados e tal. E aí era meio que. Era uma excelente família. Mas quando eu falei pra ele que eu queria e tal, que eu gostava, ele acabou me apoiando. E aí todo mundo lá em casa gosta da ideia. Tipo, antes meu curso era que eu queria fazer era letras. Aí tudo bem, né? Eles ficavam ok. Aí depois eu mudei pra psicologia. Aí quando eu mudei pra psicologia, eu ainda tava em dúvida entre psicologia e letras. E aí minha mãe ficou, tipo, botando mó problema em letras. Foi conservadora e tal, mas assim, eu sempre, hoje, eu tenho uma opinião mais formada por mim mesma. Acho que a minha criação me influenciou tanto. Porque só em alguns valores morais e tal, a ponto de honestidade, essas coisas do tipo, mas pensamento social, por conta assim, meu pai e minha mãe são muito leigos em relação à escolaridade, a conhecimento de mundo, de história, de tudo assim. Então eles não puderam dar uma instrução adequada em termos de social. Isso eu fui adquirindo com o tempo, na escola, com convivência com os amigos, com professores, com estudo, com leitura, essas coisas do tipo. Porque ela falou assim, se você pode comprar um carro ou uma carroça, você vai escolher qual? Porque Maria, se eu quiser comprar carroça, né? Minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo que eu escolhi. Mancho, sinceramente, os meus pais, né, mais a minha mãe, que participa que é a responsável, né, por mim, ela não participa muito assim da minha educação, até porque ela não teve. Aí, pois é isso, ela não sabe muito qual curso que eu quero, mas ela apoia. Tanto meu pai como minha mãe, eu acho que eles não têm nem um ensino fundamental completo. Tipo, minha mãe morava no interior, meu pai morava numa cidade pequena, os dois eram de família simples e nunca tiveram a oportunidade de ter um ensino mesmo de qualidade. Não, eles não me influenciam. Minha mãe, ela fez a faculdade de técnicas de enfermagem e o meu pai concluiu o ensino médio. Familiar não, existe uma pressão pessoal. Porque eu sei que próximo ano eu vou ter que não vou ter mais meu estágio, que acaba tipo 3 dias antes do Enem. Aí eu vou ter que arranjar um emprego em tempo integral e vou ter menos tempo para estudar e vai ser um pouco improvável se eu não passar esse ano eu passar no próximo. No começo, minha mãe não queria, porque ela dizia que psicologia não prestava, não dava dinheiro, era com gente que não queria nada. Ela sempre queria que eu fizesse administração ou esses cursos assim, mais de alta, né? Só que aí depois, quando ela viu que eu realmente queria isso, aí ela começou a me incentivar e a me apoiar, e hoje ela me incentiva um pouco. Bom, assim, fácil não é, porque é uma renda, né? A gente tem uma renda e ele vai pegar uma parte. Mas agora assim, meu pai sempre se esforçou muito para poder sempre ele me colocar na melhor escola que ele pudesse, para que ele sempre me incentivou muito a estudar, ele sempre me mostrou que se eu estudasse eu poderia futuramente ascender, né, socialmente. Eu trabalho, né? Eu faço um estágio na Caixa Econômica, aí eu trabalho lá 4 horas e aí dinheiro eu tiro para o cursinho. Aí o esforço familiar que eu tenho é a minha mãe que fica com a minha filha. Eu tenho uma filha de quase 3 anos e durante a noite a minha mãe fica com ela. Durante o dia ela passa o dia na creche e à noite ela fica com ela. Eu estudo pela manhã, faço o estágio à tarde e à noite eu venho aqui pro cursinho. A gente, assim, também não vou dizer que a gente passa necessidade, mas querendo ou não, os R$88 poderiam estar voltados para outra coisa, entendeu? Acaba que poderia pagar uma conta, né? Então eu tenho certeza que quando acabar o curso eles vão ficar mais aliviados, né? Mas não é fácil, faz falta. Porque, na verdade, eu trabalho de 8 às 6, né? Horário comercial, de segunda a sexta. E eu tô aqui todos os dias, de 6h30 às 10. Então, assim, é uma rotina muito maçante, mas que a gente tenta levar. Também não é fácil. Um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos, faz muita diferença. Eu sou patrocinada pelos meus padrinhos. Eles no começo eu ainda tava trabalhando e não paguei. Só que aí quando eu saí do emprego, eles continuaram pagando. A pressão em si não é de quem te ajuda, é mais de você corresponder à expectativa daquela pessoa que tá te ajudando. Tipo, a pressão mesmo é de mim. Então, se eu estivesse fazendo por conta própria, a pressão seria
de certa forma, menor do que quando você tem um patrocinador, que é alguém que está investindo em você. Então você tem aquela responsabilidade maior de responder às expectativas da pessoa, tanto quanto as suas. Então eu acho que é meio a meio. Só que de vez em quando chega aquela primo, tio seu perguntando: e aí, já passou? E aí, já deu certo? Sim, vai tentar pra sempre? Vai endoidar de tanto estudar? Isso acaba sendo uma pressãozinha relativamente, né, que te afeta. Existe uma pressão mais de mim mesmo, né, do que de outras pessoas, tá entendendo? E acho que de amigos também. Mas da minha família não tem muito, entendeu? Mas eu acredito que a pressão maior é a que eu tenho comigo mesmo. Não, sinceramente não existe uma pressão familiar para eu passar esse ano. Até mesmo meus dois irmãos são casados, eu sou o último caçula, então acho que a única companhia que meus pais vão ter ainda sou eu. A pressão que se dá mais ainda para passar no vestibular vem mais da escola e dos amigos. Eu sempre deixei bem explícito para minha mãe que eu não queria ter pressão. Coloco sou eu, assim. Minha mãe, assim, ela fala, né, que é bom se eu passasse e tal, mas que se eu não passasse, não teria problema. E tentasse próximo ano. Eu acho que a pressão que eu ponho em mim mesma já é maior do que a própria pressão que a minha família impõe. A gente, os amigos, a família. Mas no meu caso, eu quero passar de primeiro, eu vejo mais como uma necessidade, um dever. Eu acho que a pressão, né, tanto da minha família, sabe, mas minha e do mundo que tá. Medicina. Cara, esse ano eu escolhi medicina. Eu quero fazer medicina. Tipo, no começo, no ensino médio, eu não tinha noção que eu queria medicina. Só que eu fiz o curso técnico de enfermagem. Daí, no meu ensino médio, quando eu comecei a ir para os estágios e tal, do curso de técnico de enfermagem, foi que eu comecei a ter um contato muito próximo mesmo da área da saúde. E eu me encantei pela medicina e fui pesquisar sobre e acabei me reconhecendo dentro dessa área. Ele tá terminando o ensino médio. A minha mãe terminou o ensino médio e fez o curso técnico. O meu pai, ele fez um técnico, só que tá fazendo só o estágio. E terminar o ensino médio pra poder pegar o diploma. Minhas influências? Eu creio que é mesmo que de todo mundo, né, pô? A mídia e tal, mas o porquê e tal, um pouco, tá? Porque na pergunta anterior respondendo um pouco mais completamente ela. Porque eu vejo na medicina, eu vejo mais na medicina uma forma de impactar a realidade ao meu redor, entendeu? Bom, mas assim, eu gosto muito de biologia e química. Sempre tive essa curiosidade, assim, de como funciona o corpo humano. Mas desde criança eu tava mais para fazer direito, entendeu? Até o ano passado eu queria fazer direito, mas eu sempre gostei muito de biologia e química. E eu, quando eu era mais novo, assim, eu queria ser professor, justo para poder conseguir espalhar conhecimento e fazer com que as pessoas, através do conhecimento, vissem no conhecimento uma forma de ascender, sabe, a sociedade, tal, de ascender ali a sua realidade. Eu venho lá da comunidade carente e tal. Eu não vi espaço para poder estudar isso no direito. Eu tinha mais influência para fazer direito do que para medicina. E eu comecei muito a querer medicina, muito mesmo quando eu comecei a conviver com o pessoal daqui do cursinho. Porque eles fazem medicina, né, falando como é, e eu gostei do dia a dia. Eu vejo na medicina, porque da medicina isso, entendeu? É uma forma que eu tenho de mudar a minha realidade e ajudar as pessoas que precisam de ajuda.